Olá pessoal, chegamos então à aula número 5 da semana 5 nossa, tá? E nós vamos ver hoje, ou rever na verdade, né, mínimo, múltiplo, comum, alguns conceitos, evidente que vocês já sabem, tá certo? Para poder reforçar os conhecimentos de vocês e talvez novos métodos de explicar. O menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum de dois ou mais números, diferentes de zero, evidente, é chamado de mínimo múltiplo comum e desses números, e usamos a abreviação MMC. Por exemplo aqui, para determinar os múltiplos comuns de 4 e 6. Múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24 e 30. Múltiplo de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Aí vamos ver lá. O 0 é múltiplo dos dois. O 12 é múltiplo dos dois. O 24 é múltiplo dos dois. Então eu tenho como múltiplos de 4 e 6, 0, 12 e 24. O 0 não serve, certo? Se o 0 não serve, o menor múltiplo comum deles então vai ser o número 24. Nós podemos calcular o MMC de dois ou mais números utilizando a fatoração de duas formas distintas. Primeiro, decompomos o número em fatores primos, ou o MMC é o produto dos fatores primos comuns e não comuns. Então vamos lá. Primeiro passo, decompõe em número primo. Segundo, multiplica os fatores primos comuns e não comuns. Acompanhamos então o MMC de 12 e 30. Primeiro nós vamos fazer o quê? Decompor os seus números primos. Né? Então vamos pegar aqui o 12 divide por 2 dá 6, divide por 2 dá 3, divide por 3 dá 1. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 3. E o 30 divide por 2 dá 15, divide por 3 dá 5, divide por 5 dá 1. Veja que aqui é 2 ao quadrado, 3 a primeira. Aqui é 2 a primeira, 3 a primeira e 5 a primeira. Lembre-se que nós fizemos na aula passada o máximo divisor comum. Eu pegava o menor dos expoentes, lembra? Agora eu pego o maior e completo. Aqui tem 2 ao quadrado, 3 a primeira. Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 5. Então está faltando 5. Coloco aqui 5 a 0. Vou pegar os maiores do 2. 2 ao quadrado e 2 a primeira. Quem que é o maior? O maior é 2 ao quadrado. Do 3, 3 a primeira e 3 a primeira são iguais. Posso pegar então 3 a primeira. E do 5, 5 a 0 e 5 a primeira. Então 5 a primeira. Então o MC, ou pode ser maiúsculo, né? Ou MC, tanto faz, tá? Não faz diferença nenhuma. Dos números 12 e 30 são 2 ao quadrado vezes 3 a primeira vezes 5 a primeira. Ou seja, 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 5 é 15, 4 vezes 15 é 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre os dois é 60. Se fosse fazer o MDC, só lembrando, né? O MDC dos dois é o máximo divisor comum, eram os menores expoentes, ou seja, quem sobrou seria 2 a primeira, 3 a primeira e 5 a 0. Ou seja, seria 6. Então, olha lá, o máximo divisor 6, o mínimo múltiplo 60. Então, de uma mesma operação, dá para tirar os dois. Na semana passada vimos o máximo divisor e hoje o mínimo múltiplo. Tá? O MMC de dois ou mais números, então, quando fatorados, é o produto dos fatores comuns e não comuns a eles, cada um elevado ao maior expoente, certo? Então veja que nós pegamos aqui os de maior expoente. Processo da decomposição simultânea. Posso também decompor simultaneamente os dois. Nesse processo, decompomos todos os números ao mesmo tempo e temos a resposta. Tá? E aí eu posso pegar aqui então o 15, o 24 e o 60. Olha lá. Divide por 2, esse não dá, repete. Lembra? Quando não dá, repete. 12 e 30. Vocês podem usar essas aulas com os de vocês também, tá? 15, 6 e 15. Por 2 novamente. 15, 3 e 15.
Não dá para dividir por 2, por 3. 5, 1 e 5. E agora por 5 de novo. 1, 1 e 1. Acabou. Portanto, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. O mínimo múltiplo comum entre 15, 24 e 60 é 120. Ou seja, eu posso falar que o MMC de 15, 24 e 60 é 120. Se fizesse de outra forma, lembram, né? Primeiro 15. O 15, ó, por 3 dá 5, por 5 dá 1. 3 a primeira, 5 a primeira. Depois, o 24. 24 seria 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. 2 a terceira, 3 a primeira. E o 60 por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5 e por 5, 1. 2 ao quadrado vezes 3 a primeira vezes 5 a primeira. Aqui só não tem 5 aqui, então eu coloco 5 a 0 aqui. E aqui só não tem 2 aqui, então eu coloco 2 a 0 aqui. Pego os de maior expoente, lembra? 2 a 0, 2 a terceira, 2 ao quadrado. 2 a terceira é maior. Então seria 2 a terceira vezes 3. 3 a primeira, 3 a primeira, 3 a primeira. Pego 3. E 5. 5 a primeira, 5 a 0, 5 a 1. 5 a primeira. E a mesma coisa, né? 8 vezes 3, 24, vezes 5, 120. Então, veja que das duas formas dá a mesma resposta, né? Propriedades do MMC. Entre os números 3, 6 e 30, o número 30 é múltiplo dos outros dois. Nesse caso, 30 é o MMC, porque o 30 já é múltiplo dos dois. Então, o menor múltiplo de 30 é o próprio 30 mesmo, tá certo? Tinha o 0 e 30, né? E do 3 e do 6 não alcança lá. Então, quando eu tenho esses casos aqui e um deles, que é o maior, é múltiplo dos outros dois, esse vai ser sempre o maior. Se quiser verificar, né? 3, 6 e 30, a mesma coisa, né? Por 2, 3, 3 e 15. Por 2, 3. Por 2 não dá mais, né? 3, né? 1, 1 e 5. E por 5, 1, 1 e 1. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6. 3 vezes 5, 30. Tá lá. Então, veja que não há preocupação com isso, né? 2 ou mais números, se um deles é múltiplo de todos os outros, então o MMC desses números dados vai ser o produto entre eles. Então, olha lá, considere 4 e 15. Veja que 15 são múltiplos entre si. Então, o 4 e 15, o múltiplo vai ser, o mínimo múltiplo comum vai ser 60. Por quê? 4 vezes 15. Então, se eles não têm múltiplo comum, porque são primos, o produto é o múltiplo entre eles. Observe, 4 e 15 por 2 dá 2 e 15. Por 2 dá 1 e 15. Por 3 dá 1 e 5. E por 5 dá 1 e 1. Veja que quando 2 dividiu só o 4. Quando 2 dividiu só o 4. Quando 3 dividiu só o 15. Quando 5 dividiu só o 5. Portanto, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Que é o mesmo que 4 vezes 60. Perfeito? A ideia dessa semana é relembrar algoritmos de determinação de MMC. Nessa semana teremos alguns exercícios para aprimorar as técnicas de vocês. Desejo a todos uma ótima semana e até logo, pessoal. Um abraço.